Contextualização da disciplina de Análise de Sistemas do curso Técnico de Informática do IF Sul de Minas, campus Moçambique. Os principais motivos que levam as organizações a desenvolverem sistemas são o aumento da qualidade dos produtos através da automatização de rotinas, a redução dos custos, o aumento da vantagem competitiva sobre os concorrentes, o aumento do nível de serviço do desempenho dos recursos humanos, a melhoria do processo de tomada de decisões pela administração da empresa, dentre outros. Estudos feitos nos Estados Unidos para se medir a produtividade no desenvolvimento de sistemas revelaram que 30 a 40% dos projetos de software são cancelados. 50% dos projetos custam mais que o dobro no custo inicialmente projetado. De 15 a 20% dos projetos terminam dentro do prazo e dentro do orçamento. Os principais problemas encontrados foram a falta de qualidade no produto final, o não cumprimento dos prazos e o não cumprimento dos custos. A partir desses resultados, surgiram estudos de processos e técnicas para melhoria da qualidade e confiabilidade dos produtos e também a produtividade dos desenvolvedores. Entre os principais resultados temos linguagens de programação mais produtivas, metodologias de desenvolvimento de software, ferramentas computacionais para o desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software. Dessa forma, a melhor maneira de aumentar a qualidade do software é definindo um processo eficaz de desenvolvimento que contemple todas as fases necessárias para sua produção. O que é processo de desenvolvimento de software? Processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades, práticas e técnicas rigorosas, sistemáticas, controláveis e que permitem construir sistemas informatizados em um prazo e orçamentos finitos, em uma determinada ordem. Classicamente, o processo de desenvolvimento de software divide-se em 4 grandes fases: a análise, o projeto, a implementação e o teste. Nessa disciplina, focaremos na fase ou etapa de análise e também falaremos um pouco sobre a fase de projeto, que também é muito importante para o desenvolvimento de sistemas. Para a criação, a análise, que é o foco dessa disciplina, ela enfatiza a investigação do problema, isso é muito importante. Ou seja, seu objetivo é levar o analista de sistemas a analisar o problema que será resolvido, entender o sistema que ele representa ou representará e, em seguida, criar um modelo que represente a sua solução. Então, o analista de sistemas, que é a pessoa que fará a análise de sistemas, ela deve perceber claramente qual é o problema envolvido e que resultará no desenvolvimento de um sistema. Então, isso basicamente está relacionado com anseios de um cliente. O cliente ele tem um problema que precisa ser resolvido, por exemplo, e ele vai precisar de alguém que vá desenvolver o seu sistema. Então, na etapa de análise, conhecer o problema do cliente é muito importante. Para a criação desse modelo, utilizaremos uma notação ou linguagem de modelagem chamada UML, Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada. Após isso, podemos começar a implementação do software através de alguma linguagem de programação, tais como Java, PHP, dentre outras. Mais informações originais sobre o UML vocês encontram em www.ml.org. Para ilustrar, eu coloquei um diagrama, que é um diagrama muito utilizado na linguagem UML e que nós estudaremos ao longo da disciplina, certo? É uma abstração de um diagrama de classe.
Nosso objetivo é escrever o documento de requisitos de sistemas, que deve conter de forma precisa e realista tudo o que deve ser feito, de modo a atender a uma ou mais necessidades do cliente. Então, novamente, para desenvolver um sistema, precisamos descobrir o que nosso cliente deseja. Este documento de requisitos de sistemas também deve ser avaliado pelo cliente, isto é, o cliente deve ler o documento e verificar se todas as suas necessidades estão atendidas. Para encontrar os requisitos do sistema, precisaremos conversar com o nosso cliente. Esse cliente não é necessariamente uma única pessoa e pode representar uma empresa com milhares de funcionários. Na imagem vocês estão observando alguns tipos de formas de levantar requisitos, por exemplo, as entrevistas e a observação. Estudaremos esses tipos de levantamento de requisitos ao longo da disciplina. Existem basicamente três tipos de análise. Três formas de se realizar a etapa de análise no desenvolvimento de sistemas. A análise estruturada, é essencial e orientada a objetos. Nessa disciplina, vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas e tentar perceber qual deve ser escolhida no momento em que começarmos a desenvolver um sistema e tivermos que realizar a etapa de análise desse sistema. As metodologias de desenvolvimento de sistemas são essenciais para a construção de um sistema que realmente atenda às necessidades e os requisitos estabelecidos pelo cliente. A escolha da metodologia adequada à realidade da equipe de análise e desenvolvimento irá determinar, em parte, o sucesso do projeto. Por isso, conhecer todas as técnicas e métodos de análise disponíveis e se atualizar no que há de novo no mercado tecnológico é imprescindível ao analista de sistemas. O processo de análise vai além de uma simples entrevista e uma posterior montagem do sistema. A documentação que é gerada a partir da fase de análise é um dos itens mais importantes em qualquer método de análise, pois nela estará o resultado de todo o trabalho de análise e todas as instruções para a construção do software. Por isso, a má documentação acarretará um software que não atenderá aos requisitos do cliente, e isto ocasionará o fracasso do sistema. E ainda, uma metodologia inadequada também levará a equipe a não se comunicar de forma correta, formando, desta forma, um software que não atenderá às necessidades do cliente. Cabe ao analista de sistemas conhecer e saber aplicar corretamente uma metodologia para que seu projeto seja um sucesso e toda a equipe consiga desenvolver o sistema com eficiência e qualidade. Então, coloquei algumas características que normalmente um analista de sistemas ele precisaria ter para desenvolver com qualidade as suas atividades. Criatividade, concentração, persuasão, autoconfiança, ação conciliadora, espírito de grupo, sensibilidade, persistência, dentre outros.